Para o São Paulo, é véspera de feriado, teu chefe às 2h30 pegou as coisas e foi embora. Você tá ali, ó. Putz, tem que esperar só para bater o ponto. Esperando da hora para vazar. Esperando para bater o ponto. Isso. É só isso que o São Paulo está fazendo no campeonato. E esse é o problema. Para o Palmeiras, a vitória se constrói na raiva dos últimos jogos contra o São Paulo. Lembra do jejum? O tabu era que o São Paulo não conseguia vencer no Allianz Parque até 2020. De 2015 a 2020, o São Paulo não vencia no Allianz Parque. Agora pega os 3 últimos jogos antes do de ontem. Palmeiras 1, São Paulo 2, Copa do Brasil, no Allianz Parque. E 2 empates no ano passado, no Brasileiro, e nesse ano. E antes, o quarto jogo de trás para frente era Palmeiras 2, São Paulo 1, do impedimento não marcado do Caleri, da decisão por pênaltis, que o São Paulo saiu vencedor. Então fazia 4 partidas que o Palmeiras não sabia o que era sair com gosto de vitória contra o São Paulo no Allianz Parque. Isso faz parte do cardápio. E fica muito parecido com a última vitória de fato consagradora do Palmeiras sobre o São Paulo no Allianz, que foi 4-0 na final do Paulista. E se constrói o placar de um jeito parecido, rápido, e depois resolve, só aumenta o placar no fim. Então, e a questão de que o Abel deixou daquela fase. Lembra que eu falava? Abel não confia no banco, por isso ele só faz alterações depois dos 32 do segundo tempo e grande parte depois dos 40. Ele, neste momento, confia no banco. Neste momento, ele confia no Luan, ele confia no Breno Lopes, ele confia no Hendrick, ele confia no Richard Rios, por obrigação, e ele mudou o sistema. Então, tem uma reforma do Palmeiras para transformar um jeito de jogar que parecia conhecido dos adversários, e essa transformação fez o time ganhar os últimos 2 jogos jogando num 3-5-2. 3-4-1-2, já a gente detalha. Isso, você vai mostrar na sequência aqui na nossa prancheta exatamente esse novo Palmeiras de Abel Ferreira. Do lado de São Paulino, Éder, como se explicar, se é que... Bom, tá difícil até pro Dorival explicar, imagino pra gente aqui, né? De fato, né? Se o Dorival não consegue explicar, como é que a gente vai explicar? Mas eu acho que passa muito pelo... O São Paulo não está totalmente focado, eu acho que no Morumbi o time consegue jogar melhor, muito por conta da torcida, de se sentir mais à vontade, mas quando sai do Morumbi, não entra com o foco necessário, com a vontade, com a garra necessária para que o jogo consiga o mesmo desempenho do Morumbi, porque o jogo não vale tanto assim. Então eu acho que o descontrole emocional de jogar no Allianz Parque, e olha que não foi um Allianz Parque pulsante ontem. Ontem o estádio teve 32 mil pessoas, mas era um estádio que só a torcida organizada cantava no começo. O Palmeiras não precisou da sua torcida para fazer o resultado. Mas mesmo assim, o São Paulo, com pouco foco que entrou em campo e com o descontrole emocional que teve a partir logo do começo do resultado adverso, não conseguiu voltar para o jogo. Eu acho que o Dorival ainda tem um retrospecto positivo contra o Abel. O Dorival tem 3 vitórias e 2 derrotas contra o Abel. Acho que tem um empate também. Mas acho que ontem o Dorival utilizou mais ou menos um esquema parecido do que utilizou na vitória na Copa do Brasil, com o Gabi Neves e o Alisson dividindo ali o volante. O desenho era um pouco diferente, mas o esquema de marcação era um tanto parecido. O Michel Araújo jogou um pouco mais por dentro. Mas essa dupla de volantes com o Gabi Neves não é o mesmo Gabi Neves que jogou há algum tempo atrás na Copa do Brasil. O Gabi Neves jogou muito mal ontem, tanto que saiu no primeiro tempo. E o Gabi Neves da Copa do Brasil era um Gabi Neves voando, no melhor momento dele no São Paulo. Mas o Dorival falou ontem que não tinha peça, e talvez aí seja a grande missão da diretoria do São Paulo no ano que vem, para substituir o Pablo Maia. O Pablo Maia estava suspenso e o Dorival sempre fala que não consegue substituir o Pablo Maia dentro do elenco, porque apesar de ter o Luan, que é um volante com outras características, o Pablo Maia tem mais saída, ele consegue construir mais o jogo do que o Luan. Então, sem o Pablo Maia e sem o Caleri, que é um jogador que o São Paulo sempre joga para o Caleri,
o São Paulo não conseguiu encontrar num jogo complicado fora de casa, então você vai juntando. Você não tem o Pablo Maia, que é o cara que faz a saída de bola. Você não tem o Arboleda, que é seu principal zagueiro. Você não tem o Caleri, que é o seu artilheiro. E você joga fora de casa, onde o time já não consegue jogar normalmente, contra uma equipe que queria muito mais a vitória do que o São Paulo, e que estava com o São Paulo engasgado na garganta. Você tem todos os fatores para não conseguir jogar futebol e tomar uma senhora goleada, como aconteceu. O Éder, o Dorival importante reclamou dos gramados e falou da questão do gramado artificial do Allianz Parque, é isso? Falou. Ele foi perguntado sobre o Lucas ter saído lesionado, né? O Lucas saiu lesionado, e aí foi perguntado porque o São Paulo passou por isso recentemente, né? O Galopo se lesionou por lá, o Rafinha também teve uma lesão por lá, o Ferrarese teve uma lesão por lá. Então ele foi perguntado sobre isso, e ele falou, mas ele sempre fala, não é por conta desse jogo, não, nem por conta da derrota. Ele sempre fala que ele não é adepto do gramado artificial, que ele prefere o gramado natural e que ele acha que deveria ter uma proibição a gramados artificiais, né? Aqui, ele gosta do gramado natural e acha que o gramado natural deveria ser o padrão, mas que como não existe essa regra, como assinou ali no Brasileirão, né, para participar sem uma regra de que era proibido o gramado artificial, que é do jogo, você tem que jogar, e é isso que vai acontecer toda vez que for enfrentar um Palmeiras, um Atlético Paranaense, enfim. Só dois PVC. pontos aqui sobre isso. Ele Diga lá. falou que na Holanda está proibido o gramado artificial. Não é verdade. O gramado na Holanda, a Holanda vai proibiu, recomendou, mas deu o prazo. Então, a partir da temporada 2025-26, a temporada holandesa não terá gramado artificial. Na temporada passada, 4 clubes usaram gramado artificial na Holanda: Cambuur, Emmen, Excelsior e Volendam. Os 2 primeiros, Emmen e Cambuur, foram rebaixados, então tem Excelsior e Volendam jogando com gramado artificial ainda. A partir da temporada 2025-26, portanto, daqui a 2 temporadas, será proibido. Ainda não está. O outro ponto é, o Dorival, eu sei que é porque ele foi perguntado, mas é a primeira vez que ele fala disso no Allianz Parque, né? O São Paulo tem, de fato, razão para contestar pelas lesões articulares do Ferrarese e do Galopo. O lance de ontem do Lucas pode até ter a ver com gramado artificial, mas foi muscular, né? Parece diferente. Sim, também acho que vai ser. Parece diferente. As questões articulares, sem dúvida. E o Dorival não falou sobre isso no Allianz Parque quando, 3 vezes anteriores, jogou lá. Ganhou pelo Ceará contra o Palmeiras 3-2 na primeira rodada do Brasileiro 2022. Ganhou São Paulo 2-1 contra o Palmeiras na Copa do Brasil e empatou 1-1 pelo Flamengo. Então, o Dorival estava invicto no Allianz Parque. Eu sei que ele falou ontem porque foi questionado. Ontem acho que são 2 erros. O erro, 1, ele falou que está proibido na Holanda. Não, a Holanda proibiu e deu um prazo. Não está proibido ainda. Segundo, ele falou no momento da derrota, porque no momento de vitória ele não tinha falado sobre isso ali dentro. Sobre o Gabriel Neves, que o Éder falou, vale a lembrança do jogo do 2-1 da Copa do Brasil. O Gabriel Neves fez disparado a melhor partida dele pelo São Paulo no Allianz Parque contra o Palmeiras. Palmeiras 1, São Paulo 2, Copa do Brasil. E naquele dia, quem marcou individualmente o Veiga foi o Alisson. O Alisson foi praticamente o primeiro volante naquele dia. O Neves saindo para construir o jogo e distribuindo, fazendo o jogo andar muito. Jogou demais naquele dia. E depois daquele dia ele se machucou, nunca mais voltou a jogar bem. Éder ia Jogou com completar. a costela quebrada ainda, né? Ele fraturou a costela no final do primeiro tempo, voltou, jogou com a costela fraturada e jogou demais mesmo. Mas, de fato, esse começo dele com o Dorival foi muito bom. Mas depois dessa lesão aí da costela, ele não conseguiu ainda retomar o nível. Éder, obrigado pela tua participação com a gente aqui no De Primeira para falar desta histórica goleada alviverde. Valeu, gente. Até a próxima. Um grande abraço ao nosso repórter Éder Traschini. Você que está com a gente, continua votando na enquete. Você acha que a rodada, entre aspas, consagrou o Botafogo campeão sem entrar em campo? Sim, ninguém pega mais, está com a maioria, mais de 60% dos votos. Não, o Palmeiras voltou para a briga, com cerca de 20%. Não, o Flamengo ainda vai brigar, 4%. E não, o Red Bull Bragantino ainda vai brigar, 6%. Lembrando que tanto o Flamengo quanto o Red Bull Bragantino perderam nessa rodada. A gente vai estar na sequência aqui, falar com a Luísa Sá, repórter do All Sport, exatamente sobre a vitória do Grêmio e a derrota do Flamengo. A primeira com o Tite. Mas antes, PVC,
Agora podemos voltar com ela, porque a audiência estava clamando pela volta da prancheta do PVC. Então vamos a ela com vinheta. Chamou muito a atenção o posicionamento do Luan, né? Já foi contra o Curitiba também. E muita gente está falando uma coisa que é verdade, que o Luan está jogando... Ele está jogando como líbero. Eu não gosto de dizer que ele está jogando como 5. Por quê? Porque ele fez com o Luan... Como é que o Palmeiras joga normalmente? O Palmeiras joga sem um terceiro zagueiro e era o Marcos Rocha que fazia saída de 3. Não um terceiro zagueiro, embora tenha feito também, mas saídas de 3. E com isso o Piquerez dava amplitude pelo lado esquerdo. Outras vezes, Mike como ala, como dando lateral ofensivo, e o Piquerez faz a série de 3. Com o Luan, ele deu estabilidade para sair os 2 laterais ao mesmo tempo. E não é coincidência ter saído o 4º gol num cruzamento do Piquerez aqui para a entrada do Marcos Rocha aqui. Foi de lateral para lateral, porque os laterais estavam soltos, dando amplitude para o time. O Mike bem aberto da direita, depois Marcos Rocha, e o Piquerez bem aberto na esquerda. E o Luan não ficou parado aqui. Por quê? Porque o São Paulo tem um atacante, que além de tudo era atacante falso. Quem jogou de centroavante ontem foi o Rames. Então o Rames vem aqui. Você engrossa um zagueiro nele, o Lucas vai ter que ser marcado. O Luan sobe, tira o espaço, obriga o Lucas a marcar a saída de bola do Luan. Fica o Murilo e o Gomes para um atacante. E o Luan ajuda na marcação do Lucas junto com o Zé Rafael. Então, ele sai para construir o jogo e, com isso, o São Paulo precisa botar um homem para marcar o Luan. Abre espaço para o Zé Rafael jogar, para o Richard Rios jogar e para os 2 alas jogarem. Outra coisa importante do posicionamento. O Veiga. O Veiga jogou solto entre as linhas. E isso que ajudou muito. O Endrick não foi centroavante e nem o Breno. Foram 2 pontas de lance. Então, o Endrick vinha da ponta direita para dentro, o Breno Lopes da ponta esquerda para dentro e o Veiga ficava com movimentação atrás dos volantes. Então, tudo muito mais difícil de marcar. O Veiga voltou a jogar uma boa partida, o Endrick jogou bem, os laterais jogaram soltos e o Luan foi uma peça fundamental fazendo esse movimento aqui. Ele é um líbero à frente da zaga, muitas vezes, à frente dos 2 zagueiros. Jogo rápido, PVC. Essa nova versão desse Palmeiras do Abel pode ser a versão para melhor substituir a ausência do Dudu? Eu acho curioso que, assim, o que eu acho que é a melhor solução para você surpreender o adversário. Qualquer time chega um momento que você sabe como joga. E nessa hora, se o Palmeiras, o Barcelona do Messi, você sabia como jogava. Só que o Barcelona tinha Messi, Xavi e Iniesta. Então, você não precisava mudar, porque individualmente os caras iam resolver, coletivamente o time era muito forte. Era muito difícil marcar, era muito difícil manjar aquele Barcelona. O Palmeiras ficou conhecido e perdeu um homem que dava liberdade para o Veiga, que era a movimentação do Dudu. Eu acho que ele conseguiu criar uma alternativa nova, mas o que eu acho mais importante disso tudo, Razan, é o Abel, descobrir o banco de reservas. Quando você sai de um Palmeiras 5, São Paulo 0, 2 meses depois de ter sido um Palmeiras 1, São Paulo 2, com o time titular do Palmeiras, né? O time titular do Palmeiras qual era? O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael e Gabriel Menino, Arthur, Veiga, Dudu e Rony. E o Palmeiras perde para o São Paulo. E perde naquela circunstância em que o Abel sempre fazia as alterações nos minutos finais. E ele entra com um time com Luan, Richard Rios, Mike, Endrick e Breno Lopes. Ele Bastante mudou modificado. metade do time. Ele mexe em metade do time que era o titular. Ou seja, ele descobriu o banco. Que é uma observação que eu faço. O Abel ontem falou muito sobre as críticas duras. Ninguém está fazendo a crítica. Ninguém aqui está fazendo crítica destrutiva. A gente está fazendo observações que ele pode discordar.
A minha impressão é que o Abel demorou muito para descobrir que ele tem banco. Não adianta você contratar o Bruno Henrique, o Maradona, o Messi, botar os 3 em campo e não usar o banco de reservas depois. E ontem Mas aí não vai precisar, com esses aí não precisa mesmo. Ele passou a ter no banco o Arthur e o Rony. Opções interessantes. Por quê? Porque ele passou a confiar em Endrick e Breno Lopes.